Introdução, com o objetivo da gente consolidar bem o contexto, o propósito da palavra, e depois a gente lê o texto bíblico, como vocês viram no card divulgado, né, de Romanos 8, e entendermos com clareza, né, a direção que o Espírito está nos dando. O tema da palavra, como vocês viram, é pensamentos transformados, emoções redimidas, que é baseado num outro livro, que é de mesmo nome, um livro do autor Ricardo Barbosa de Souza, que é um pastor presbiteriano lá de Brasília, presbiteriana do Planalto, em Brasília. E a ideia aqui é mostrar como que os nossos sentimentos e as nossas emoções, elas seguem ou são influenciadas pelos nossos pensamentos e convicções. Dificilmente você vai se entregar emocionalmente a alguma coisa que não faça sentido no seu pensamento, ou que contraria alguma convicção que você tenha. Então são questões nesse sentido que a gente pretende desenvolver aqui nessa oportunidade. Amém? Como eu me conheço, a minha ideia era fazer a introdução e trabalhar 2 pontos específicos de Romanos 8. Eu diminuí para um só, e agora vamos ver se eu consigo sair da introdução para pelo menos desenvolver esse um ponto. Vamos lá? Amém? Todo cristão, ele é chamado para ser um discípulo de Jesus. E esse chamado envolve um começo, que é o momento em que a gente escuta o convite de Jesus, a gente deixa tudo, larga tudo para seguir a Cristo. Envolve um processo, como nós falamos no domingo anterior, envolve um processo, que é um longo caminho de aprendizado, de comunhão, de crescimento, de transformação em Cristo, que alguns vão chamar de formação espiritual. Outros vão falar de maturidade. Eu gosto muito desse termo de maturidade, é um tema que fala muito comigo. Outros, para usar uma expressão mais bíblica, vão chamar de santificação. Independente do nome que você dê, esse é o processo que a gente segue aí depois do primeiro momento de entrega a Cristo. E aí, por fim, nós temos um alvo. E esse alvo é alcançar a plena conformidade com a imagem de Jesus Cristo. E a gente tem uma compreensão bem clara do começo da jornada, quando a gente se entrega a Jesus, e ao final da jornada, quando a gente pretende obter a salvação. Amém? Só que tem esse processo no meio do caminho que envolve o crescimento em direção à maturidade cristã ou à santificação. Ele não tem sido muito considerado. Justamente sobre esse processo que a gente tem mexido conosco, e é justamente sobre esse processo que a gente precisa amadurecer. Todo o Novo Testamento, bem como a teologia e a tradição cristã, eles reconhecem e afirmam a necessidade de cada cristão alcançar a maturidade em Cristo. A história do povo de Deus, que é relatada no Antigo Testamento, é a de um povo que foi escolhido e chamado por Ele para ser santo. Alcançar a santidade e a perfeição é o alvo da vida cristã, sem ter medo de falar esse nome perfeição. Na Bíblia, nenhuma dessas palavras tem conotação moralista ou elitista. Pelo contrário, elas expressam algo que anelamos, que desejamos e buscamos porque fomos criados, chamados e vocacionados por Deus para isso. Como eu disse na última oportunidade que eu tive, a santidade é o mínimo que se espera de um povo que fora redimido. Segura a onda aí, se o Luiz falou que foi um pouco pesado, algumas palavras vão parecer pesadas. Mas eu até gostaria de fazer esse adendo. Eu cheguei e aí falou, nossa, é o Max que vai pregar. Eita! Pelo amor de Deus! Não é essa a intenção. Se por acaso houver essa interpretação, saiba que essa palavra é uma palavra de conforto para os nossos corações. É uma palavra de renovação de fé. E ainda que em algumas vezes as palavras pareçam um pouco mais firmes, é porque o Senhor é firme. Verdade. Deus é firme conosco. E a gente comentava ontem no projeto social, eu falei isso ontem no projeto social,
Eu falei, olha, se algumas vezes eu sou firme com vocês, falando para os meninos, é porque eu gosto de vocês. É porque eu sei do potencial. E eu não vou aceitar menos. E essa é uma oração que eu tenho feito ao Senhor. Deus, não permita que eu aceite menos do que uma vida extremamente profunda no Senhor. Amém. Sabe, o Lucas estava cantando ali, orando, e eu fiquei pensando, poxa, se nós pudéssemos, né, e nós podemos escolher a melhor coisa, sem preocupar com preço, ou valor, ou dispêndio de força, de qualquer coisa, quem aqui escolheria a segunda coisa melhor? Ninguém escolheria a segunda. Um prestador de serviço, a gente vai escolher o melhor. Por que a gente quer escolher o segundo Deus melhor? Os deuses concorrentes, menores e mais fáceis de ajustar, a gente aceita. Não, vamos escolher o maior Deus. Então vamos escolher a vida mais profunda. Então essa é uma palavra para um convite de uma vida mais profunda, de uma santidade real, como a Michele diz, é ordinária, do dia a dia. E é possível ser santo no dia a dia, desde que a gente reconheça que nós não somos o foco. Que a santidade não é minha, não é o que eu faço, mas é o que Deus faz em nós. Então os conceitos de santidade, de perfeição, de maturidade, mesmo sendo distintos, eles convergem para um mesmo objetivo, de cura e de transformação. E frequentemente esse objetivo ele é escurecido por uma crença materialista de que saúde física, segurança no trabalho, sucesso, essa visão deturpada que temos de sucesso, de realização profissional, são suficientes para atender às nossas necessidades. As nossas orações quase sempre apontam para essas necessidades que são impostas a nós por uma cultura que perdeu a dimensão do que é perfeito, do que é santo e do que é glorioso. A infantilidade espiritual é uma marca da espiritualidade secularizada, da cultura materialista, pragmática. Muitos, se não a maioria de nós cristãos pós-modernos, nós somos pessoas bem informadas, somos habilidosos no uso dos recursos tecnológicos, nós somos funcionais, nós somos pragmáticos no exercício dos nossos ministérios, a gente funciona, mas nós não somos necessariamente santos, sábios, maduros em Cristo. Nós somos emocionalmente instáveis, afetivamente confusos, inseguros, ansiosos, frustrados e carentes. Provavelmente alguns aqui podem ter uma dificuldade em estabelecer uma relação coerente daquilo do que crê e daquilo do que vive, das nossas crenças que estão e que nós professamos, com a vida que a gente leva e com a realidade que a gente observa ao nosso redor. Parece que uma coisa não combina com a outra, que nós vivemos num constante risco de perder o equilíbrio emocional e espiritual. Por exemplo, muitos de nós, mesmo sabendo que Deus sempre ouve as nossas orações, sentem que as suas orações não passam do teto, como alguns dizem. Por que sentimentos como o de ter sido abandonado por Deus, eles persistem na experiência de muitos cristãos? Mesmo diante das promessas, da presença e do cuidado divino. Por que temos tanta dificuldade em aceitar o que é próprio da condição humana? As razões para agirmos assim são várias. E todas elas contribuem para nos ajudar a olhar com mais atenção essa realidade humana. Bem como as reações emocionais, que são características do nosso comportamento. A gente sabe, por exemplo, que traumas, que marcas da infância, elas têm um grande peso na forma com que a gente reage emocionalmente na vida adulta. Reações que temos como adultos são reflexos de medos e de inseguranças, que são formados lá na infância. A desconfiança é uma delas. Crianças que crescem num ambiente de mentira, de traição, de abandono, ou que foram exploradas ou abusadas, tornam-se adultos com grande dificuldade de estabelecer relações de confiança com os outros. Ainda que os fatores
mais defendido seja o ambiente, a genética e a nossa própria opinião, chega um momento na vida que nós nos tornamos responsáveis pelas nossas respostas, pelas nossas escolhas e pela maneira como nós iremos reagir aos problemas que vivenciamos ao longo da nossa breve história aqui nessa terra. Nós não temos o controle daquilo que aconteceu com a gente na infância, e nem sobre o que vai acontecer à nossa volta ou no nosso futuro. Mas nós precisamos nos perguntar e estabelecer em nosso coração uma decisão de como nós vamos reagir a tudo isso. Não temos como mudar a história, a forma como os nossos pais nos trataram, ou a maneira que um chefe opressor, ou um amigo que é controlador demais lida com a gente. Mas a gente pode mudar a maneira de reação. Chega um ponto que precisamos abandonar o papel de vítima e assumir o protagonismo da nossa própria história. Caso contrário, nos tornaremos preguiçosos morais, cada vez mais enganando a nós mesmos quanto à motivação dos nossos atos. Precisamos ser capazes de admitir as limitações, reconhecer possibilidades e assumir um processo de crescimento, de amadurecimento e santificação necessários a todos nós. Começamos a crescer espiritual e emocionalmente quando deixamos de responsabilizar os outros ou a nossa história por quem nós somos. Nossas emoções e sentimentos decorrem dos nossos pensamentos e convicções. Esse é o mote do livro, que serve de base para essa palavra, em que os nossos sentimentos e emoções decorrem daquilo que está inculcado nos nossos pensamentos e nas nossas convicções. As reações emocionais, elas emergem da maneira como a gente percebe, interpreta ou julga a vida e os acontecimentos. Não são as realidades exteriores que tiram a nossa estrutura emocional ou espiritual, mas é o julgamento que a gente faz delas. Principalmente o modo como cremos que Deus participa de todas essas coisas. O modo como eu vejo ou interpreto uma situação vai determinar a maneira como eu reajo a ela. Então é o mundo interior de cada um que vai definir a forma como o mundo exterior no qual ela vive. Várias pessoas podem estar diante de um mesmo cenário e cada uma delas reagir de uma maneira diferente. Por quê? Porque não é a situação em si que vai definir a maneira como eu vou agir, mas é a maneira como eu olho, como eu percebo, como eu julgo essa situação. Todos nós julgamos a partir de um referencial interior que nos define e que definem o modo como a gente olha, interpreta e julga as situações. A nossa crença e os valores que adotamos moldam a mente, a nossa mente, e consequentemente a visão que temos da vida, do mundo, das pessoas, dos relacionamentos, da sexualidade e de tudo mais que vai nos cercar. Mesmo que essas crenças ou valores sejam muito vagos ou que a gente não tenha muito certo o que a gente pensa ou acredita sobre determinada coisa, ainda assim, de maneira frágil, ela vai direcionar a nossa mente, de tal forma que a nossa mente, ela está sendo formada o tempo todo, queiramos ou não. E aí Paulo vem e afirma para nós que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Então, quando a gente crê no Evangelho, uma mudança profunda precisa acontecer. Não apenas no intelecto, mas transformando as convicções. E também no nosso modo de pensar, nas nossas emoções e no nosso modo de ver, de perceber, de julgar, de reagir a tudo que acontece na nossa volta. É uma nova vida, uma nova criação, uma nova humanidade. Surge ou deve surgir com o anúncio do Evangelho. É difícil crer quando alguém diz que foi impactado pelo Evangelho, que se converteu, que mudou de vida, se olhamos e não vemos novidade alguma. A transformação, ela precisa ser visível, algo completamente novo, uma perspectiva totalmente nova. E aí vem a pergunta:
Em que medida nós temos vivenciado o poder do Evangelho e a vida nova que ele promete? Incrível a palavra da Michele. Evangelho é qualidade de vida. Em que medida no meu ordinário eu tenho o privilégio de ser alguém benigno? De novo, não por mim, né? Não pela minha moralidade, pelo meu esforço, mas pelo privilégio que Deus nos dá de, pelo Espírito Santo, sermos revestidos dos melhores dons para exercer na vida do outro, para servir, de recebermos o fruto do Espírito, e não eu, que sou maldoso, com pensamentos horríveis, mas eu posso ser benigno. Eu posso finalmente dar a outra face que eu não daria jamais. Eu posso finalmente perdoar o imperdoável, assim como o imperdoável em mim foi perdoado. Em que medida nós temos vivenciado o poder do Evangelho nessa nova vida que ele nos promete? Então, feito isso, nós conseguimos chegar ao texto bíblico de base que vai nos ajudar a assentar as convicções corretamente, para que a gente responda adequadamente nesse mundo caído. Então eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Romanos 8, Romanos 8, versículo 31. Amém? Romanos 8, a partir do versículo 31, o apóstolo Paulo vai dizer, após falar sobre vida no Espírito, sobre a ação do Espírito Santo em nós, sobre a própria intercessão do Espírito, ele vai dizer: que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. A proposta de estudo dessa parte da palavra, desses versículos, é que ela se faça por meio de uma série. Então, numa outra oportunidade, a gente pretende falar sobre os outros pontos, porque a partir desse texto a gente consegue pelo menos 4 perguntas. A primeira pergunta é: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Logo no versículo 31. A segunda pergunta: aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Terceira pergunta: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Se é Deus quem os justifica, quem os condenará? Quarta pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia,
perseguição, fome ou nudez? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Então quem nos separará desse amor? Então, para trabalhar a primeira pergunta, que diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós vamos falar sobre medo e insegurança. Se para nós termos pensamentos transformados, vai gerar em nós emoções redimidas, aquilo que eu penso, aquilo que eu tenho como convicção, vai moldar a minha reação sobre as coisas, como nós tentamos aqui introduzir para defender essa ideia. Aquilo que eu penso, aquilo que eu tenho como convicção, vai refletir no meu modo de agir. Então o medo e a insegurança muitas vezes nada mais do que falta de fé. Se o verdadeiro amor lança fora todo medo, e o próprio Deus é amor, a minha crença nesse amor, a minha fé e a minha disposição de me entregar a esse amor, crendo em Deus, vai me livrar de todo medo, de toda insegurança. Então muitas vezes o meu medo e a minha insegurança é porque eu não tenho arraigado nos meus pensamentos, ou melhor, é porque eu não tenho arraigado os pensamentos corretos e as convicções corretas. Por isso que a Bíblia fala: lembra daquilo que te dá esperança. E ao passo que eu vou lembrando aquilo que me dá esperança, aquilo que é vida, e eu preencho a minha vida com tudo aquilo que é bom, com tudo aquilo que é santo, com o que é de boa fama. Se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento, justamente para mandar embora todo medo e insegurança. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então por que eu estou com medo? Quantas vezes você já reagiu a alguma situação dizendo algo como: eu não aceito isso? Ou se perguntando: como Deus permitiu que isso acontecesse? Você já parou para pensar que quase sempre essas reações elas estão ligadas a uma dificuldade de aceitar talvez até uma realidade própria da condição humana? Nós reagimos assim diante de uma enfermidade, de alguma tragédia familiar. No entanto, quando a gente olha à nossa volta, nós percebemos que isso acontece com muitas pessoas, sempre aconteceu e continuará acontecendo. O próprio Cristo reconheceu que tais dificuldades fazem parte da natureza humana. Por isso que ele chamou: vinde a mim os cansados e sobrecarregados. De igual modo, ele declarou também que no mundo teríamos aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, como diz lá em João 16. Deixa o Espírito falar aos nossos corações. Deixa Deus tocar a nossa vida e nos conduzir por um novo caminho de entendimento, de cura, de libertação. Paulo não diz: se Deus é por nós, nada irá acontecer conosco. Mas a pergunta que ele faz é: quem será contra nós? Se Deus é por nós, e você poderia até colocar de maneira mais pessoal e dizer assim: se Deus é por mim, se Deus está trabalhando por mim, deixa o Espírito falar, lutando ao meu favor, se o Todo-Poderoso está do meu lado, se o Emanuel que mora lá em casa, o Deus conosco, se Ele é por mim, o que todas essas coisas ou pessoas podem fazer contra a minha vida? O que todos os abandonos que você sofreu, as traições pelas quais você passou, as injustiças, as prisões podem fazer contra você? Certamente que eles irão ou podem te fazer ficar abatido, entristecido, afligido. São reações normais, esperadas por quem passa por esse tipo de situação. Certamente o próprio Paulo teve esses sentimentos, mas isso não significa ser tomado por uma paralisia do medo e da insegurança.
por um sentimento de revolta ou de ter sido abandonado. Paulo não se sentiu rejeitado ou abandonado por Deus, mas ele desenvolveu um sentimento de fé. Ele não deixou um sentimento de revolta ou de cinismo tomar conta da vida dele. Nós também somos chamados hoje para dar a volta por cima de todo medo ou insegurança que nos assedia, simplesmente porque Ele é por nós. Deus é por nós, é pela minha vida, pela sua vida, nos mínimos detalhes. Deus está ao nosso favor. A grande afirmação de Paulo é de que Deus é por nós. Deus está ao nosso favor, nunca contra nós. E sendo Ele por nós, o que dificuldades ou conflitos, sofrimentos passados podem fazer contra as nossas vidas? Deus fez uma aliança com o seu povo, selou essa aliança com o sacrifício do seu Filho e nos deu o Espírito Santo. Prometeu ser o nosso Deus e Jesus, antes de subir aos céus, Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. E Ele também afirmou que é a luz do mundo, e quem o segue não andará em trevas. Se essa verdade preencher os nossos pensamentos e as nossas convicções, do que temeremos? O que pode nos abalar? Será que as ofertas por poder e reconhecimento que nos assediam dia após dia poderão nos abalar se nós entendermos que Ele está conosco o tempo todo, 100% do tempo? Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que nós vemos são temporais, e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios 4, 16 a 18. A importância então da afirmação de Paulo é: Deus é por nós. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Ele fez de nós o seu povo, celebrou uma aliança conosco. Ele nos salvou e nos libertou em Cristo Jesus. Perdoou todos os nossos pecados e nos reconciliou com Ele mesmo por meio de Cristo, que prometeu que estará conosco todos os dias até o fim dos tempos. Também por meio de Cristo nos adotou como filhos e filhas, prometendo-nos comunhão e vida eterna com Ele. Ele nos deu o Espírito, que é a garantia da sua presença e do resgate da sua propriedade. Jesus prometeu que um dia voltará e nos tomará para si mesmo, para que onde Ele estiver, estejamos nós também. Deus é por nós. Se Deus é por nós, por que agimos como se Ele fosse contra nós, um adversário? Por que sentimentos de medo, insegurança, abandono, desconfiança nos acompanham todas as vezes que enfrentamos uma situação difícil? Por que estamos sempre querendo tudo sob controle, mesmo sabendo que isso não é possível? Por que as nossas emoções e sentimentos não acompanham os nossos pensamentos e convicções que temos a respeito da bondade e do cuidado de Deus? Talvez uma resposta aparentemente simplista. Isso acontece porque a gente não confia em Deus. E muitas vezes não confiamos. Mas isso não significa que nós não sabemos que Deus é digno de confiança. É claro que sabemos, mas significa também que nós carregamos marcas profundas de medo, de insegurança na nossa história, e não sabemos o que significa confiar. Por isso, nessa oportunidade, eu quero te convidar a deixar o Espírito Santo te curar
internamente. Um tema que a gente fala muito pouco nos últimos tempos, cura interior. A gente comentava isso recentemente. Pode vir, Lucas. Deixa o Espírito Santo te curar internamente de qualquer sombra de desconfiança. O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Miserável homem que sou, quem nos livrará? Quem me livrará dos laços dessa morte? Eu amo o final desse texto. Graças a Deus, é isso aí, por Cristo Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus, por Cristo Jesus, que me livra e me cura da desconfiança, do medo, das marcas, das traições, do abandono, para fluir por inteiro em Deus. Talvez haja alguma prisão mental na sua vida, alguma cadeia espiritual da qual você ainda não conseguiu quebrar. Enganos do maligno, vozes contrárias que te assediam dia após dia. Você não consegue. Isso não é para você. Você não é capaz de escrever um livro. Você não é capaz de fazer uma pregação. Você tem a língua presa. Você não pode falar em público. Esses dias você pecou, você não pode cantar, você não pode tocar. Você gritou com seu filho. Você não honrou seu pai. Não pode louvar, não pode cantar. Enganos do maligno. Quem é você para estar servindo no ministério? Quem é você para fazer uma correção com o outro? Quem é você para dizer isso ou aquilo? Mas não é por nós. É isso aí. Deus é por nós. E não há nada que possa ser contra nós. Não há palavra, não há torcida contrária, não há voz contrária, não há pensamento contrário, não há ventos contrários, situações econômicos, políticos, sociais, não interessa. Deus é por nós. Então deixe essa verdade tomar os seus pensamentos, tomar o seu ser e operar em você hoje, agora, uma cura interior, da qual todas as vezes que algo contrário vier dizer que não é possível, que não dá, que aquilo ainda te assedia, não, Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Lança fora todo medo, toda insegurança. Vamos orar sobre isso. Você tem a liberdade de ficar em pé no seu lugar, de fazer a sua oração.